Então, gente, boa noite. Agradecemos, então, primeiramente ao Alto, né, pela oportunidade. E agradecer a todos vocês pela paciência. Eu falei com o Gilberto, quando ele me convidou, né, eu falei, Gilberto, vai chegar uma quarta-feira que o pessoal vai me ver e vai sair correndo, né, de tanto vir. Mas, como o Gilberto falou, nós não podemos negar nunca o trabalho. Nós precisamos servir, né? E não ser servido. E é um prazer estar aqui. É também a minha casa, né? A nossa casa. É a seara de Jesus. Todos os templos religiosos onde Jesus está, onde permanecem seus trabalhadores fiéis à sua doutrina, ao amor, à caridade, é a nossa casa. Então, nós vamos ver um pouquinho hoje do que acontece na reunião mediúnica. Vocês devem estar olhando aí, exatamente, vocês são trabalhadores da reunião mediúnica, é assim, né, que acontece a reunião. Nós estamos vendo ali os desencarnados, os espíritos trabalhadores que vieram antes. Quando nós chegamos, né, nós fazemos aquele estudo prévio para harmonizar as nossas mentes, porque a gente vem do trabalho, de casa, com algumas atribulações. Então, você chega, faz ali uma leitura e se harmoniza. Aqui, eu estava tentando acender aqui a luzinha, mas ela está fraquinha, né? Vocês observaram que cada coroado aqui, né, do médium, existe uma luz? Então, e estão vendo aquele senhor com aquele óculos? Não é porque está sol não, tá, gente? Ele ali, com aquele óculos, ele está medindo as nossas vibrações para, então, fazer, né, a sintonia com os espíritos que virão para o tratamento dessa noite. Então, ele está medindo a nossa áurea para ver como nós estamos. Aqueles que estão com uma luz mais, né, acima são aqueles que estão mais preparados para o trabalho da noite. Normalmente são aqueles médiuns que recebem aqueles espíritos em estado de isotropia, licantropia, né, aqueles que estão em condições de deformações perispirituais. Então, eles estão medindo. Aqui, nós vemos aqui 2 doutrinadores. Estamos vendo também que há uma lâmpada, né, aqui à direita, uma lâmpadazinha da mesma forma que os médiuns. Porque naquele momento, todos são médiuns. Como Kardec já colocou. Não só os médiuns, mas o doutrinador, então, ele precisa acender essa lâmpada de uma forma para poder dialogar com o espírito e entender e ter essa sintonia com o médium e com o espírito. Porque nós, médiuns, nós podemos ajudar o doutrinador na doutrinação. Se nós não ajudarmos essa doutrinação, o espírito que está ali para falar com o doutrinador, ele não consegue muito. Ah, meu Deus. Então, gente, mas vai filmar assim? Então, aí nós vamos ver algumas condições que nós precisamos para que aconteça na nossa reunião mediúnica exatamente o que está acontecendo nessa, para que a nossa lâmpada esteja acesa e não apagada. Alguns requisitos básicos, só isso, tá, gente? Que nós precisamos, né? Então, vamos sentido relógio. Primeiro, os cuidados físicos. Né?
saúde do corpo. O que é a saúde do corpo? O que nós precisamos fazer antes da reunião, né? Antes, eu digo dias, o bom seria que fosse todos os dias, mas anterior, o dia à reunião, nós precisamos de uma alimentação amena, uma coisa mais leve, para estarmos em condição, porque nós já sabemos como André Luiz fala do que acontece quando chegamos à reunião mediúnica, que nós ingerimos uma comida mais pesada, né? Que eles chegam a sentir nojo de nós, que sai pelos nossos poros. Então, é necessário esse cuidado. Superar os vícios. Aqueles que têm o hábito da bebida, do cigarro. Jorge, lá no Bezerra, ele não aceitava médiuns fumantes na reunião. Primeiro, ele dizia, olha, primeiro trata do seu vício, né? Vai cuidando, vai estudando, vai se esforçando, e aí sim, porque ele disse que para o fumante é muito difícil ele parar de fumar, né? E a gente está falando aqui de vícios físicos, tá, gente? Porque não adianta eu não fumar, eu não beber, mas eu ter o vício da língua, né, ferina, porque é o nosso maior vício, a maledicência, que são vícios físicos, né? Alimentar-se bem, como nós já falamos, conduta sexual, né, que também André Luiz fala muito sobre isso. E aí, o aperfeiçoamento intelectual, que nós temos como base as obras, né, de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, de Dona Ivone e tantos outros, que servem para que tenhamos uma conduta diante de uma reunião que nós gostaríamos de estar bem. O Evangelho, que é uma coisa diária, precisa ser diário na nossa vida. Não de vez em quando, mas sempre. Quando o Gilberto me ligou ontem, falando do temporal, realmente, e vocês sabem que a Estrada dos Bandeirantes, mesmo com a obra, enche, né? E falou, estou em casa mesmo, o meu marido está viajando, está a trabalho no Rio Grande do Sul. E aí, alguns compromissos, como eu falei com ele, eu terminei assumindo alguns compromissos deles, fazer palestras longe, né? E porque é complicado você ter alguém já para aquele dia, a pessoa faltar. E eu lembro sempre de Dr. Bezerra, quando ele falava do comercialismo da medicina. O médico, ele não pode perguntar ao paciente se é longe, né, se está caindo um temporal, ou se é um domingo, ou se está chovendo. Ele não pode deixar de atender o paciente. E da mesma forma somos nós. Nós temos que enfrentar as dificuldades. É claro que eu não iria me arriscar, né? Se tivesse caído um temporal, eu ia ligar, Gilberto, realmente eu não posso ir. Mas estamos em condições físicas, emocionais, vamos trabalhar, né? Nós precisamos servir. Então, o Evangelho como base diária. A renovação moral, a fé vigorosa que nós precisamos ter, ela já existe, alguns inato, mas outros desenvolvem. Todos nós precisamos ter fé, acreditar. A compreensão da vida, a disciplinar o pensamento, que é exatamente o que faz a nossa lâmpada apagar ou acender. É disciplinar o pensamento. Temos que ter o cuidado das sugestões. Eu voltei a atuar na mediunidade, eu estava afastada ainda por maternidade, né, Jorge? Você não vai parar nunca de ter filhos, né? Eu falei, só tenho 2. Né?
E eu tive que me afastar realmente. Porque não adianta você abraçar um trabalho em que você não esteja por inteira. Precisamos estar presente, não somente corpo, mas mente. Então, eu não assumi mais cedo, porque a Catarina realmente ainda estava bem pequenininha, como ela ainda está, mas agora ela já fala, já anda, então já brinca com as primas, ela fica tranquila. Mas disciplinar o pensamento, quando eu, essa semana, voltei, já 3 semanas voltei à reunião mediúnica, e aí, assim, a minha vida estava maravilhosa. Quando você volta a atuar, a trabalhar a mediunidade, começam, então, as dificuldades. E elas começam, primeiramente, dentro de sua casa, né, do seu lar, no trabalho. E aí eu comecei a ouvir. Né? Eu estava muito cansada, realmente, e comecei a ouvir as sugestões. Olha só, olha a vida de fulano. E a fulano ficava na minha tela mental com uma clareza. Ela tem uma vida tranquila, harmoniosa, com o marido, com os filhos, materialmente. Você está aí, né, toda preocupada com as palestras, com as suas, as do seu marido, e preocupada com criança. E aí uma coisa muito me chamou a atenção nas sugestões. Olha o seu aspecto físico. Olha aí o seu visual. E realmente aquilo me chamou a atenção porque mexe com a gente, mais mulher, né? Eu fui me olhar no espelho e falei, meu Deus, as olheiras estavam até a olheira, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Alguma coisa, quem estava por trás, me ajudou. Porque eu falei, para estudar, pelo menos eu vou me arrumar um pouquinho, né? E aí eu fui, me arrumei, e meu filho, mãe, você vai para onde? Falei, vou estudar. E aí sentei, né, a cadeira e fiquei estudando para as palestras. Mas as sugestões, elas chegam, e de formas bem claras, e nós nos acomodamos. Nós ficamos ouvindo, e aí fazemos exatamente aquilo que eles estão querendo, ou seja, nada. Né? Que nós não levantemos. Por isso eu disse sim ao Gilberto. Gilberto, eu vou. Né? Vamos trabalhar. E vem o desejo sincero de ajudar, a pureza de sentimentos. Então, tudo isso são requisitos básicos para estarmos em condições boas para o trabalho mediúnico. Para chegarmos, sentarmos, e então receber aqueles irmãos que chegam necessitados com paciência. Nós vimos na história, né, os intérpretes da verdade, cozidos vivos em azeite fervendo, inúmeros destroçados por feras impiedosas, sob os gritos e aplausos da turba romana, patrocinada pelos imperadores despóticos. Aqui é a imagem de Santo Agostinho, né? Depois até fui ver, falei, Santo Agostinho não. Teve um que eu não sei se foi André, Santo André, que morreu queimado num azeite. Assim foi a sua morte, se eu não estou enganada. E um dia, conversando com o meu marido, ele estava falando. Né? E muitos primitivos cristãos, médiuns, de acurados recursos, tiveram o peito transpassados por flechas incandescentes e outros foram parar nas fogueiras. Lembram de Joana d'Arc? E de tantas outras. Joana de Cusa também teve sua morte na fogueira. Hoje, nós não precisamos mais ser cozidos, fritos, no azeite quente. Não vamos parar nas fogueiras. Então, o que nós precisamos fazer hoje é muito pouco para vencer a nós mesmos,
para trabalhar, simplesmente trabalhar. Quando nós lembramos da vida de Chico Xavier, ele venceu coisas absurdas para poder fazer o seu trabalho dignamente. Os primeiros mártires do cristianismo, dos quais ainda estamos bem longe, não recusaram a oportunidade para testemunhar, enfrentando pelo nome do Cristo humilhações e dores. Se permaneceres com este ideal, caminhando com humildade, não te faltarão proteção e amparo. Lembra dos cristãos que foram mortos, por flechas? Olham quantos, eu não sei se vocês conseguem ver com clareza a imagem, quantos foram crucificados? O próprio Jesus, crucificado entre dois ladrões. Mais um testemunho do que ele viera fazer. Mais um exemplo sublime que ele fez para com todos nós. Outros, nas arenas, foram comidos pelos leões africanos. Eles deixavam os leões vários dias sem alimentação, para que fosse muito rápida a devoração. Então, eles soltavam os cristãos e logo os leões. E eram, então, engolidos pelas feras, dando o maior testemunho ao Cristo, dando o exemplo também. Nós vimos Lívia, que morreu dessa forma. E o nosso compromisso? Com efeito, os medianeiros não são arautos, reencarnados. Não somos aqueles grandes mensageiros, proclamadores, porta-voz, como é o nosso Chico. Mas nós podemos também fazer com que a nossa lâmpada cresça de uma forma como Chico, porque é a nossa meta, chegarmos à perfeição. É a única fatalidade que nós temos na vida, Um dia sermos todos perfeitos, como Jesus. Vencendo-se é que se colocarão no caminho da santidade, estendido sempre a todas as criaturas. Nós só vamos fazer com que a nossa árvore cresça e se ilumine através dos frutos. Como serão esses frutos? Então, nós precisamos, em cada ato nosso, seja ele dentro ou fora de uma reunião mediúnica, que esse ato seja luminoso, seja sublime. Porque só assim nós vamos conseguir aquele relógio perfeito em sentido, e horário. E o nosso consolo? Poderão consolar muitos corações, reerguer espíritos doentes, aprender com os necessitados, socorrer os obsidiados, praticar a caridade e, com isso, dar os primeiros passos para a reabilitação ante a lei. Olha só a palavra, reabilitação. Quem são os médiuns? Diz Emmanuel muito bem. Nós somos os filhos misérrimos do Pai. Somos aqueles fracassados de outrora. E que agora a lei de justiça, de amor e de caridade nos permite nos reconciliarmos conosco. Porque se nós perguntássemos assim, vocês conhecem algum médium que tem a sua vida materialmente perfeita? Cita um. Não tem. Aquele médium que segue a mediunidade com Jesus, ele tem só sofrimento aos nossos olhos. Porque diante de Deus, ele está resgatando aquilo em que ele um dia errou,
deixou de praticar, ou seja, ele está se reconciliando com ele mesmo. O Cristo é o nosso grande mentor e os acompanhará desde que permaneçam com um propósito nobre de recuperar o tempo perdido e servir aos irmãos em humanidade, colaborando assim na obra da criação. Se nós levarmos com seriedade o nosso compromisso, seja ele mediúnico ou não, que todo trabalho na casa espírita, ele é um trabalho mediúnico. E ele é acompanhado por Jesus. Estamos sempre acompanhados por ele. Esse é um caso de uma jovem, desse livro, eu até falei com o Gilberto, não são minhas palavras, tá, gente? Eu peguei o livro nos Bastidores da Mediunidade, de Emanuel Cristiano, Aconteceu na Casa Espírita e Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Então, aqui conta um caso, nesse livro, de uma médium, Maria. Então, ela fala, dá o seu depoimento em uma reunião mediúnica, né? Mãos vazias. Por que mãos vazias? É o título. Ela diz: antes de mergulhar na carne, a providência divina me designou a mediunidade para reparar os erros do pretérito e caminhar mais depressa. Olha a misericórdia de Deus, né? Somos grandes devedores, então poderíamos ter vários tipos de expiações e de provas. E ele fala: olha, você não vai suportar tudo isso. Vem como médium. E aí, para a nossa evolução ser mais rápida. E ela fala que na infância ela sentia a presença dos benfeitores espirituais trabalhando com ela. Já a sua mediunidade, logo bem pequena, ela sentia a presença dos mensageiros, fazendo com que ela não sentisse a presença dos espíritos obsessores, né, que quisessem levar ela para o mau caminho. Na adolescência, ela começou, então, a sentir a presença desses irmãos infelizes, ignorantes. E aí ela começa todo um processo, né, de obsessão. Então, ela vai até uma casa espírita. Chegando lá, ela é orientada, como é feito em toda casa espírita, o atendimento fraterno. Quem o recebe, logo se depara ali com a situação da mediunidade. Então, ele fala, começa a estudar, como ela era bem jovem, começa a estudar e daqui a um tempo você, então, começa a trabalhar mediunicamente. E ela vai, estuda, conhece tudo da doutrina espírita. Chega um tal momento que a gente chega na nossa juventude, né, ela então vê que a mediunidade lhe pedia renúncia e que ela não estava disposta a renunciar à sua vida. Porque ela viu que a mediunidade lhe privaria alguns prazeres físicos, né? Então, ela acha que o estudo na casa espírita era enfadonho, era cansativo. E vir um dia na casa para estudar, outro dia na casa para reunião mediúnica, um outro dia para assistir palestra, e não é assim que nós pensamos, né? Ah, o Gilberto inventa essa coisa de estudar tal dia, por que não faz um dia só? Aí a gente ia passar o dia todo no centro, né? Porque ia estudar, ia para a reunião mediúnica, ia assistir palestra. E o nosso aprimoramento? E aquilo que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia? Então, ela começou a se distanciar da reunião. Quando ela vinha, ela perdera um pouco daquela luz, daquela lâmpada. Ela acendia, mas bem fraquinha. Ela começou, então, a sentir
com aqueles espíritos que vinham, aqueles espíritos infelizes que chegam, doentes, repugnação. Ela começou a sentir nojo, né, daqueles espíritos. E aí ela pensava assim, eu, nos meus 20 anos, na flor da idade, eu vou para balada, né? Então ela começou a dar um passo atrás a tudo aquilo que ela já tinha caminhado. Ela voltara para aquele mundo infeliz que ela começara. E aí ela ainda pensava que a vida é muito curta para ser desperdiçada. Quantas vezes nós pensamos assim? Ah, na quarta-feira eu vou para a reunião, eu vou ao shopping, ao cinema. Né? E mais os jovens são mais difíceis de entender esse processo. E desperdiçou, então, todo o carinho da casa espírita, toda a atenção que aquele grupo familiar lhe dedicara. O que acontece? Ela desencarnou, né? Chegando na reunião mediúnica, olha só, gente, nós estamos cansados de ouvir os depoimentos, encarnados, tá? Depois, seremos nós a vir dar o nosso depoimento. E aí, se o doutrinador ainda estiver encarnado, né, ainda vai falar bem que eu te falei, né? Então, as paixões levaram ao desencarne. Lançando-a em noites de sombras, dizia ela, estou de mãos vazias, e agora? Que fiz da minha vida? Terei de me esforçar muito para merecer novamente a mediunidade como ferramenta libertadora. Então, a mediunidade é uma ferramenta de libertação nossa, libertação do espírito. É um outro médium, também desse livro, Salvador, né? Ele se sentiu humilhado por não possuir faculdades tão primorosas. Como isso acontece nas reuniões mediúnicas? Como nós sofremos, gente, com essa questão. É interessante que aqueles que têm vidência, eles não gostam de ter. Aqueles que não têm, querem ter. Porque pensam que só vão enxergar na sua vidência Dr. Bezerra de Menezes, né? Eurípides Barçanufo. Não vão enxergar esses irmãos aqui, ó. Só que 99%, quem nós vamos ver na nossa vidência são eles. Por quê? Porque é o que nós conseguimos na nossa capacidade mental, a sintonia que temos, a nossa vibração. Porque nós sabemos que quando o Dr. Bezerra se aproxima, é necessário que nós cresçamos em vibração e ele diminui a sua, né? Para poder, então, ter aí uma equação, né? Ter um equilíbrio, para, então, ter esse intercâmbio mediúnico. Porque se chegasse ele com toda a sua luz, imagina, nós ficaríamos... O que aconteceu com Paulo? Então, diz ele, né, Salvador, ele se sentiu humilhado por não possuir essas faculdades, né, de receber as grandes mensagens, que não é o compromisso do médium, né, receber só as mensagens, e sim ao trabalho árduo mesmo. Então, ele dizia assim, chegando para os espíritos que estavam ali, os espíritos esclarecedores daquela noite. Ah, que bom encontrá-los. Não sei se quero continuar com essa história de intercâmbio espiritual. Não vejo e não ouço nada espiritualmente. Como é que vou servir? Minha faculdade é apenas para socorrer os necessitados. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu já ouvi muitas vezes isso. E acham que você, por ter evidência, ou por você fazer uma psicografia, ou uma psicofonia de um espírito mais elevado, é um privilégio seu. E sim uma grande responsabilidade.
né? Nós lembramos da vida do Chico, lembra da história do piano, né? Chico queria porque queria aprender a tocar o piano. E Emmanuel lhe respondeu curto, né? E falou, olha, não é a sua tarefa está ali, ó, em cima da mesa, vários papéis, né, para o Chico trabalhar. E Chico deixou, então, a sua aula de piano para depois, e nunca fez, né? E aí ele continuava, né, falar, ó, entretanto, não esperes ter como orientadores grandes nomes, né, os espíritos esclarecedores, tentando ali orientar Salvador. Vultos no campo da cultura e da religião, ainda não tens méritos para compartilhar da presença destes. Será preciso fazer por merecer. Será tentado nas tuas tendências e dificuldades mais íntimas pelos adversários da causa cristã, inúmeras vezes, mas a providência divina te concedeu os livros da codificação para que suportes e venças. São aqueles requisitos básicos, né, que nós falamos no início. É provável que por vezes te sinta sozinho no ideal que abraçaste. Todavia, não te detenha em sentimentos de autopiedade. Ergue a fronte e continua caminhando. Enquanto trabalhares no bem, estaremos te sustentando. Enquanto nós trabalharmos no bem, estaremos lado a lado com Cristo, com os seus emissários de luz. Enquanto te dedicas a uma crise tola e egoísta, pensando somente nos fenômenos que desejais produzir, uma fila de espíritos sofredores aguarda para ser atendido. Cada espírito atendido representa um brado de gratidão que devemos render ao Criador pela oportunidade de servir. Trabalha de tal forma que o teu coração se converta no sublime intérprete do amor divino em benefício da humanidade. Lembram do desencarne de Dr. Bezerra de Menezes? O que aconteceu quando ele se deparou no mundo dos espíritos? Existia, né, uma pleide de espíritos luminosos para recebê-lo e um outro grupo gigantesco de espíritos, todos aqueles que ele tinha socorrido, que ele tinha trabalhado em prol deles. E assim seremos nós. Quando nós chegamos para a reunião mediúnica, a primeira coisa que temos que ter é a disposição de servir bem, servir bem. Né? Porque às vezes teve uma certa reunião em que eu estava, e aí Dr. Miguel Couto veio. E estávamos nesse dia, todos nós, trabalhadores daquela reunião. E aí ele fez aquela mensagem, e os espíritos benfeitores, eles não chegam nunca nos desclassificando. Eles sempre chegam nos dando ânimo, né? E nunca também dizendo, faça isso ou faça aquilo. Mas ele, numa fala, ele disse que existia ali cadeiras vazias. E aí, claro, né? Depois de terminado, todos nós estávamos ali, não existia nenhuma cadeira vazia. Mas espiritualmente, sim. Quando nós chegamos com os nossos afazeres para a reunião, aquelas dificuldades do dia a dia que permanecem na nossa cabeça, nós estamos apenas ocupando aquela cadeira. Mas estamos vazios de sentimento e vazios, né, de pensamentos. Porque eu vou precisar ligar o meu pensamento ao espírito, para então poder socorrê-lo. E os médiuns, né? Os médiuns que têm a produção mediúnica divulgada assumem um compromisso moral junto às leis universais, e a falta da vivência dos ensinos superiores acarreta consequências dolorosas para o medianeiro. Então, nós temos aqui o exemplo do Chico, né? Chico, Kardec e Jesus. Chico veio com essa tarefa realmente, né? Essa produção mediúnica dele, de divulgar
a doutrina espírita, ele veio como um grande divulgador. Além, é claro, de todos os outros trabalhos. Então, ele viveu braços dados com Kardec e Jesus. Ele soube sublimar o seu coração e expandir toda aquela luz. Agora, nós, que ainda nos falta esse amor, o que nos acarreta? A dor, o sofrimento, se nós nos desviarmos do caminho traçado por nós. Como nós vimos no início, não foi o Gilberto que premiou você com a mediunidade. Fomos nós que pedimos para que seja, então, né, uma porta de libertação para todos. É comum ouvirmos aí nos bastidores, né, da mediunidade. É comum ouvirmos de nossos mentores e espíritos amigos do plano espiritual explicações e descrições do que está ocorrendo no plano astral, no momento em que os trabalhos estão acontecendo. Alguns médiuns, pelas faculdades mediúnicas que possuem, têm até a mesma possibilidade de ver, perceber e sentir a movimentação das equipes espirituais e alguns de seus instrumentos no trabalho. É o Hermínio Corrêa de Miranda que fala isso no Diálogo das Sombras. Então, aqueles que conseguem, aqueles médiuns que estão visualizando esses espíritos trabalhadores, por que nós devemos manter o respeito naquele momento da reunião mediúnica quando nós chegamos? E a maioria das vezes nós chegamos, como muitos conseguem se encontrar só naquele dia, o que nós queremos? É conversar. É falar do nosso dia a dia. O que aconteceu? Então, a gente chega ali, naquele alvoroço, para fazer os comentários. Só que nós esquecemos que eles já se encontram lá, assim como na reunião pública, ou seja, todo o trabalho na casa espírita. Nós devemos estar como se estivéssemos vendo os espíritos desencarnados trabalhando. Então, por isso, devemos manter sempre o respeito e o equilíbrio. Então, ali estão os médiuns prontos para receber os espíritos, né? Os trabalhadores daquela reunião, porque há uma equipe. Tal dia, a sua reunião é quarta-feira, né? Então, tem aquele grupo de amigos espirituais ligado, né, ao trabalho daquele dia do Gilberto, se encontram ali para trabalhar. E sabem cada tipo de fluido que cada médium tem para fazer a combinação de cura, de tratar, né, os amigos. Como acontece? Como é que acontece esse intercâmbio? Nós já sabemos que é de perispírito para perispírito, né? Então, ali, os orientadores desencarnados lhes falam, mas não conseguem atingi-los em contato, porém, com o médium, pelo fato de terem vibrações assemelhadas, né, à possibilidade de entendimento. Surge, então, a doutrinação que visa a modificar a sua forma de pensar e de agir, buscando sua melhora. É aquela pergunta que tanto nós fazemos, né? Por que, então, a necessidade do médium? Porque os espíritos poderiam resolver, né, os benfeitores. Eles sabem que aquele enfermo está precisando. Mas e a nossa necessidade de crescer? E aí é necessário esse contato. Olha, vocês estão vendo a ligação do médium, doutrinador e o espírito comunicante? Olha lá o doutrinador em pé, a médium está, então, sendo porta-voz daquele espírito que está ali com raiva, né, colocando ali a sua angústia para fora. Olha o mentor da reunião, olha o trabalhador da reunião, fazendo com que o médium, ali, lhe aplicando uma energia salutar no doutrinador,
para que então seja feito esse diálogo na melhor harmonia. E é impressionante como nós, às vezes, né, o meu marido, ele falava que era perspicácia. Né? Eu falei, tá bom. Né? É claro que é total intuição que naquele momento ele está tendo, né, do mentor trabalhando. O apoio daquela reunião, a importância do apoio, gente. É uma coisa, eu não sei se aqui, mas lá no Bezerra, é um tal do apoio, se sentir menos valorizado, porque valorizam tanto o médium, né? E olha lá o que está escrito ali à nossa esquerda, né? A respeito do médium. E ele se sente desvalorizado. Ele é de uma importância, o apoio. Aqui mesmo, nesse livro, tem um caso falando a respeito do apoio. Em que chegaram os espíritos benfeitores, trouxeram os espíritos enfermos para o atendimento. Chegando lá, os médiuns, lâmpada, ó, queimada. Quem deu a sustentação? O apoio. Dona Nair, tá? Um caso que ele conta. Que ela, então, ela percebendo as vibrações dos espíritos que estavam ali, sofredores, ela entrou em prece. Do que ela entrou em prece, ela deu condição a um médium que estava lá, acende, não acende, né? Acendeu a sua lâmpada, então ela deu oportunidade de ter aquele contato do espírito com o médium. Então, o apoio que fica ali em prece a todo o tempo da reunião é importantíssimo. Ele dá a sustentação do trabalho e dá a sustentação para aquele que está dialogando com o espírito. Então, aqui é claro, estão ali todos trabalhadores do outro lado, atendendo aquele irmão que está naquele momento necessitado. O choque anímico, né? Por caracterizar-se como ponto alto, a razão de ser de cada sessão mediúnica é de importância recordar que os amigos espirituais, de inúmeras formas, tentaram auxiliar sem conseguir alterar o mundo mental, fazer-se visível ou ouvido. Por companheiros centrados, fechados na dor e no desespero. Será através do contato com os fluidos materiais próprios ao médium que experimentarão sensações, como se tivessem novamente um corpo físico. Acordam, oferecendo pelo choque alguma abertura que, por menor que seja, possibilitarão a que outras providências prossigam, depois dos tratamentos que fizeram necessários. Por isso, há necessidade da reunião mediúnica, desse contato do médium com o espírito e espírito com o médium. Porque naquele momento, esse contato permite a ele a nova sensação de estar vivo. Ele se sente vivo. Né? Ele sente cheiro, ele sente fome, ele sente frio, porque ele está, né, nesse contato, como nós vimos antes. Por isso precisamos estar lá, porque eles se assemelham a nós. Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a respeito? Tranquilo? Dá para a gente entender? Né? Olha lá, né, essa importância desse choque anímico. Há aqueles, né, Gilberto, que vêm e nem conseguem falar. É mais um choque anímico. Então, eles ficam vindo várias reuniões para que aconteça, né, a cura perispiritual, material, né, do seu corpo ali, para que eles, então, tenham voz para acontecer a comunicação. Eles, muitas das vezes, eles chegam a estados lamentáveis, né, que não conseguem se comunicar.
não conseguem falar. Então, eles chegam, se aproximam do médium, acontece esse choque anímico e eles voltam em uma outra para então falar. Assim, os espíritos trazidos chegam com dores, problemas dos mais variados, fome, frio, ódios, doentes em fase terminal, nas situações de agonia, desconhecem outros que desencarnaram. Não encontram familiares ou sentem-se abandonados por estes, suicidas, homicidas, enfim, todo um complexo de aflições, onde simplesmente convidar a orar ou fazer pregação doutrinária, além de ineficaz, distância, revolta e afasta. É a mesma coisa do atendimento fraterno. Quando chega aquela criatura que está sofrendo, dificilmente você fala de doutrina espírita. Você fala de doutrina espírita, né, com aquilo que você já tem de doutrina, então você coloca no seu falar e conversa com ele. Quando chegam esses irmãos, não adianta a gente pregar a doutrina espírita para eles. Primeiro, alguns nunca ouviram falar, né? Então, você tem que agir como espírita, passando o seu conhecimento naquela hora para a prática. Aquilo que você tem de teoria, de doutrina, é o momento ideal para colocar em prática o seu conhecimento em forma de palavras, de consolo, de esclarecimento e de amparo. E muitos, né, eles chegam nesse estado de acorrentados, eles se sentem presos. Por que eles se sentem presos? A maioria das vezes eles não estão acorrentados, mas por que eles se sentem presos? É. Exatamente. Então eles dizem, me solta, né? Eu estou preso. Mas não tem ninguém prendendo. Então é o médium que está controlando aquela situação. Dialogar com respeito. Daí a necessidade de ouvir antes de começar a conversar. Quem faz doutrinação sabe disso, né? Porque primeiro você precisa realmente ouvir para você ter um momento de entrar e conversar. Ligar-se atentamente ao que está sendo dito. Procurar ler nos gestos, trejeitos, tom de voz, unir-se aos amigos espirituais com toda a atenção centralizada para sentir onde o espírito está detido, em que ponto e sob que dor parou. Quando acontecer o momento propício, ir conversando em clima das colocações feitas pelo espírito. Tratar essa realidade com afeto, bom ânimo, com respeito ao seu livre-arbítrio. É simplesmente a doutrinação. E aí nos cabe uma observação que serve tanto para o doutrinador, como para todos os componentes de uma reunião, que é você projetar sentimentos na hora que você falar. Porque não adianta você falar frases bonitas, palavras, né, que você rebusca lá no dicionário, mas sem o sentimento. Porque o espírito naquela hora, ele está nos vendo. Ele sabe exatamente o que nós estamos pensando. Então você tem que emitir, tem que impregnar sentimentos na hora de falar, nas suas palavras, que só assim nós conseguimos sensibilizar aquele espírito que está infeliz naquele momento. Senão nada adianta. E respeitar, como ele fala ali, como Hermínio fala, o livre-arbítrio. Porque às vezes eles querem ir embora de imediato, quando eles se deparam na prisão, né, entre aspas. Então, você tem que conversar, esclarecer, mas respeitar o seu livre-arbítrio. Tá bom, meu irmão? Na próxima você vem mais calmo e a gente conversa. A psicofonia.
Nesses casos, a mediunidade que melhor se presta a essa finalidade é a psicofonia. O diálogo estabelecido no clima e nas condições estudadas constitui-se na essência da tarefa. Dificilmente essa palavra direta, viva, envolvente, contagiante pelo teor vibratório do qual está impregnada, poderá ser substituída sem perda considerável para a eficácia do processo. Quantas vezes nós atendemos na casa, nos atendimentos fraternos, pessoas que veem. Lá no Bezerra tinha uma senhora que parecia já um encontro de psicologia, né? Psiquiatria. Ela vinha para o atendimento fraterno toda semana. Toda semana ela vinha. E aí um dia eu cheguei próxima à pessoa que estava atendendo, eu falei, nossa, mas o problema é tão grande assim, né? Que vinha ali. E aí você vê, primeiro, que quem está atendendo não está atento àquela situação. A pessoa quer vir falar do que lhe aconteceu na semana e vai embora. Ou seja, ela não busca se melhorar. E quem recebe tem que dar, né, à pessoa ali a indicação de que a casa está sempre aberta para recebê-la, mas que ela precisa também estar disposta a mudar, senão vira um vício, né? E aí está a nossa recompensa de tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as pequenas e grandes dificuldades, nós receberemos a recompensa. E não somente quando nós desencarnarmos, que a gente fica esperando isso, mas a recompensa está também no nosso dia a dia. Porque por mais sugestões que nós ouvimos, e às vezes damos sintonia a eles e nós caímos, mas nós também estamos a todo momento sendo amparados pelos benfeitores espirituais. Eles não deixam ninguém a Deus dará. Estão sempre conosco, nos carregando no colo. É assim que nós nos sentimos muitas das vezes, sendo carregado no colo pelos amigos espirituais bondosos, né? E Jesus, a maioria, sempre que envia os seus mensageiros, que envia Eurípides, Dr. Bezerra, né? O nosso querido Chico, para uma casa, vai lá. Vão, meus irmãos, vão carregar no colo aqueles doentes que precisam ainda da nossa ajuda. Vão ajudar a trabalhar, a caminhar, a seguir o caminho. E aí, para nós encerrarmos nessa imagem de Jesus, tem uma mensagem nesse livro. É num capítulo em que tem uma visita de Dr. Bezerra a uma reunião, a um encontro de doutrinadores, a uma reunião mediúnica. E aí alguns doutrinadores, né, esperam que Dr. Bezerra adentre e que seja então, como nós falamos, aquela luz, né, gigantesca, que ele chegue ali ofuscando a todos. E aí um observa que Dr. Bezerra simplesmente sai com uma roupa simples de uma sala para o trabalho. Porque, acima de tudo, eles são humildes. Eles não são como nós somos, né, vaidosos. Então, eles observam a entrada dele, simples, trabalhando, ele conversa, dá orientações e pede àquele grupo que naquele dia eles irão receber
um outro espírito, com uma outra hierarquia. Eles pedem, então, doutor Bezerra, que a lâmpada seja acesa ali nos 200, né? Não a de 60. Então, chega esse espírito luminoso em que os trabalhadores, encarnados e desencarnados, logo descobrem quem é, né, pelo teor da mensagem em que ele fala. Ele diz assim, ó: somente a ti, Senhor, nos cabe agradecer. Tu nos deste a vida, amor, conduzindo-nos sempre ao progresso. Diante das nossas lutas, provas e expiações, o Centro Espírita é um verdadeiro oásis onde bebemos a água do Evangelho de Jesus. É por isso que te rogamos, concede aos trabalhadores encarnados ânimo e desejo de servir cada vez mais. Faze com que os coordenadores de qualquer área ou função tragam cravados no peito os ensinos do Cristo. Permite que Kardec vibre na alma de cada um de nós, mostrando-nos o caminho da redenção, apontando para Jesus. Ajuda aos confrades queridos que militando na carne, estejam provando e expiando. Não te pedimos que os retire das experiências ou das reparações, mas que os fortaleça, a fim de que, quando no capítulo dos testemunhos, sejam capazes de glorificar o teu nome. Bem sabemos, Pai, o quanto a vida na terra exige de renúncia e sacrifício dos que desejam caminhar no bem. Que não faltem aos companheiros em jornada terrena a esperança e a coragem para a edificação do teu reino no planeta. Senhor da vida, nós te suplicamos, enquanto permanecermos do lado de cá, concede-nos estarmos juntos daqueles que no mundo lutam e continuam carregando o estandarte do Espiritismo no coração, testemunhando o cristianismo. Dar-nos sempre a oportunidade de ampará-los quando em dificuldades de compartilharmos de seus momentos de dores, conquistas e alegrias espirituais, para juntos rendemos graças a Ti. Por fim, Senhor, queremos render-te glórias, porque te encontramos em todas as partes, do infinito pequeno ao infinitamente grande, no esplendor da natureza, conclamando-nos a perfeição. Abençoa, Pai, este celeiro de luz, este hospital-escola, esta universidade do Espírito, para que o trabalho no teu campo seja perpetuado por todos aqueles que o Espiritismo te revelar. Somos teus servos e te suplicamos, não nos afastes do trabalho redentor, e que a luz do Evangelho jamais se apague nesta casa. Eurípides Barçanufo. Então, meus irmãos, é a nossa meta, é a nossa recompensa, é também a nossa opção. Antes de nós encerrarmos, só para nós sintetizarmos, né, e concluir, eu gostaria de falar que todos nós hoje fizemos parte de um grande grupo de trabalhadores. Todos nós, quando nós começamos, a sala estava cheia de espíritos, cada um com os vasos no seu colo, colhendo os nossos fluidos. E havia uma equipe de médicos com grandes espíritos, que eu não sei dizer nem a hierarquia, mas colhendo de nós o nosso pouquinho, né, da nossa disposição de estarmos aqui. Então, eles colhiam e levavam a equipe médica, onde existiam várias macas com espíritos que tinham acabado de desencarnarem.
Eu não sei de onde, mas que eles estavam necessitados dos nossos magnetismo, dos nossos bons fluidos. E eu estou apenas colocando aquilo que me orientaram a falar, porque toda vez que nós estivermos numa casa espírita dispostos a servir e não ser servido, nós vamos sempre disponibilizar aos espíritos amigos o trabalho para que ele possa ser efetuado da melhor maneira. Muito obrigada.